E se eu te dissesse que um dos maiores inventores da história foi apagado da memória coletiva? Que a verdade sobre quem realmente dominou os céus foi ocultada por décadas? O nome dele deveria estar gravado na história como o verdadeiro pai da aviação. Mas, em vez disso, foi esquecido, empurrado para as sombras por aqueles que tinham algo a ganhar. Você já se perguntou por que o nome de Santos Dumont não é celebrado mundialmente como deveria ser? O que aconteceu para que sua genialidade fosse ofuscada? Hoje, vamos revelar um segredo que mudará sua visão sobre a aviação para sempre. Santos Dumont. O homem que ousou desafiar os céus carregava consigo não apenas o espírito de um inventor, mas a essência de alguém que via além do materialismo. Ele não queria apenas criar máquinas voadoras. Ele queria libertar o homem da Terra, dar asas à humanidade. Enquanto o mundo girava em torno da busca incessante pelo dinheiro e pelo poder, Dumont fez algo que poucos compreenderam. Ele recusou a riqueza. Mas por quê? O que levou esse gênio, que poderia ter se tornado um dos homens mais ricos da história, a simplesmente abrir mão de tudo? Havia algo que ele sabia. Algo que talvez tenha sido escondido de nós por muito tempo. 1906. O 14 bis corta o ar, deslizando como um pássaro, provando que o homem podia voar. Não foi um experimento secreto, longe dos olhos do mundo. Pelo contrário, centenas de testemunhas, juízes e especialistas estavam lá para registrar cada segundo. O feito foi inquestionável. A multidão vibrou, os jornais estamparam manchetes em letras garrafais. Então, por que até hoje ouvimos que os irmãos Wright foram os primeiros? O que realmente aconteceu nos bastidores da história? A verdade é que há algo muito estranho na versão oficial da aviação. Os irmãos Wright afirmam ter voado antes de Santos Dumont. Mas onde estão as provas? Onde estão as testemunhas? Seu voo aconteceu em uma pista isolada, sem registros claros, sem a validação que Santos Dumont teve. No entanto, de alguma forma, a história oficial foi escrita a favor deles, com que o nome de Santos Dumont desaparecesse. Enquanto os Wright protegiam suas invenções com patentes e travavam batalhas judiciais contra qualquer um que tentasse desenvolver suas ideias, Dumont fazia o oposto, compartilhava seu conhecimento. Para ele, a aviação era um presente para a humanidade, não um produto para ser explorado comercialmente. O dinheiro não significa nada quando comparado. Ele via sua missão como algo muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Ele queria que todos voassem, que a humanidade rompesse as barreiras do impossível. Mas, infelizmente, essa postura altruísta fez com que ele fosse deixado para trás. Ele não jogava o jogo do capitalismo, e isso o colocou em desvantagem. O sistema recompensa aqueles que buscam lucro acima de tudo, e Dumont não fazia parte desse mundo. E, assim, aos poucos, seu nome foi sendo apagado, substituído por uma versão da história que favorecia aqueles que viam a aviação como uma mina de ouro. Mas a história não termina aí. O que realmente devastou Santos Dumont foi ver sua criação sendo usada para destruir vidas. Ele sonhava com um mundo onde os aviões conectariam pessoas, encurtariam distâncias, trariam progresso. Mas, quando ele viu suas máquinas sendo transformadas em instrumentos de guerra, em armas de destruição, seu coração se partiu. Ele não suportou a ideia de que sua genialidade estava sendo usada para matar. A tristeza tomou conta dele, e ele começou a se isolar, a perder a alegria de viver. Agora, imagine o que isso significou para um homem como ele. Dumont não era movido por dinheiro, mas sim pelo sonho de ver a humanidade avançar. E, de repente, esse sonho se transformou em um pesadelo. Estavam sendo usadas para propósitos que iam contra tudo o que ele acreditava. Seu espírito foi se apagando pouco a pouco, e o homem que deu asas ao mundo acabou morrendo em profunda tristeza e solidão. Santos Dumont foi um homem traído pela própria humanidade que queria ajudar. Ele recusou a riqueza, recusou o poder, recusou o controle
E por isso, ele nos deixou uma lição maior do que qualquer fortuna. A verdadeira prosperidade não está no que se acumula, mas no que se compartilha. E agora, eu te pergunto, o que você tem feito da sua vida? Você tem buscado apenas acumular ou tem deixado um legado que realmente faz a diferença? Se essa história fez sentido para você, não deixe que ela seja esquecida. Compartilhe esse conhecimento. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos podemos resgatar a verdadeira história de Santos Dumont e garantir que sua memória jamais desapareça.